boas-vindas, bem-vindos, vocês que estão nos assistindo a mais um programa do programa Reflexos de Maria. Estamos aqui entrando, né, no mês de maio, já estamos aí na segunda semana de maio, o mês de Maria, né? E como não podia faltar o Reflexos de Maria, quer trazer você a essa intimidade, mas com uma pequena particularidade. Trazer a presença de Maria para sua casa, para sua família, isso mesmo. Estamos na temporada Eu e Minha Família, juntos com a Virgem Maria. E a gente já passou aí pelo primeiro programa, né, que foi dada aquela introdução da importância da devoção, aquela introdução em que a gente precisa ter a base, né, para a gente conseguir entender a tão importância que é a presença de Nossa Senhora sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, né? E aí, agora, a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho da realidade mesmo de famílias que cultivam essa devoção, que vivem essa devoção à Santíssima Virgem Maria, né? E quais os benefícios que essa devoção pode trazer para dentro da nossa casa, né? Eu como esposa, meu marido, meus filhos. O que essa devoção pode trazer para minhas futuras gerações, né? Para minha postura do dia a dia, né? Porque afinal a gente precisa trazer para o nosso dia a dia a presença de Deus. Não somente olhar a Deus lá no altar e eu aqui, quando eu saio às portas da igreja, eu vou viver a minha vida e vou viver do meu jeito. O nosso jeito, ele pode sim ser transformado, ser modificado a partir do nosso sim a Cristo, a partir da devoção à Santíssima Virgem Maria. A Virgem Maria é aquela que é depositada cheia de virtudes que servem como exemplo para cada um de nós, virtudes que podem ser aplicadas à nossa vida. Basta que a gente possa ter esse coração aberto, esse coração sensível à vontade de Deus e à voz de Nossa Senhora, não é mesmo? Eu separei 2 trechos do começo de Lucas que assim me chama muito a atenção, que é: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí é aquele momento em que o anjo Gabriel chega até Nossa Senhora para anunciar a ela que ela iria gerar o Filho de Deus. E ele chega e fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Pense só comigo, se o próprio anjo reconhece que o Senhor está com a Virgem Maria, imagine só se eu olhar para ela e eu trazer para ela, para dentro da minha casa, para dentro da vida da minha família, o meu Senhor, o nosso Senhor, ele vem junto. E aí mais para frente se fala assim: bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir todas as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Aí é já lá no final, em que ela já dá o seu sim, ela já abraça a importante missão de gerar o Filho de Deus, de trazer o Filho de Deus a nós. E aí o anjo fala: bem-aventuradas és tu, porque crestes, e hão de se cumprir tudo aquilo que o Senhor disse. Quando trazemos a presença de Nossa Senhora, aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor fala através da sua palavra, aquilo que o Senhor faz, Ele cumpre. Ele há de se cumprir. E é trazendo essa espiritualidade, essa devoção da Virgem Maria para dentro da nossa casa que hoje a gente convidou aqui uma família para participar conosco, para contar um pouquinho da sua história para a gente. Aqui comigo está a Renata e o Cleiton da Missão Aclamai-vos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Vivi. Obrigado. Gente, eu gostaria muito que vocês partilhassem um pouquinho da vida de vocês como família, né? De como vocês eram antes da devoção a Deus, da devoção à Virgem Maria, né? E como que vocês são hoje como família, né? Como que vocês se conheceram? Como que era uma família de vocês? Quem quer começar aí primeiro? Vamos lá. As mulheres. Vamos Vamos respeitar. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao Reflexo de Maria e a Vivi pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui falando da Virgem Maria na nossa vida, porque realmente falar de Nossa Senhora para nós é muito mais que uma devoção. É o reflexo de Maria na nossa vida como família, né? Eu comecei a minha intimidade com Nossa Senhora, ela olhou para mim antes de eu olhar para ela.
né? Eu não venho de um berço católico. A minha família, ela não é uma família religiosa, não segue nenhuma religião. Então, assim, eles creem em Deus, mas nunca seguiram nada, né? Tanto assim que a minha mãe, ela batizou os meus irmãos, mas quando chegou em mim, ela falou: eu não vou batizar você. Porque ela teve decepções com os familiares, né? E aí ela falou assim: não, você vai escolher se você quiser, né? E aí eu lembro que, assim, com 9 anos, ela escutava muito, tinha um programa de rádio, e ela escutava muito esse programa de rádio, e aí ela ganhou uma promoção e ganhou uma relíquia. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com algo da igreja, algo religioso, né, algum objeto sacro, porque na minha casa não tinha, né, essas coisas, né? E aí ela trouxe um pezinho de Nossa Senhora, que é um pezinho de uma aparição de Nossa Senhora em Saragoça, lá em Madrid. E aí, quando ela ganhou, ela me deu. Ela falou: toma para você. E eu lembro que eu peguei esse pezinho e eu colocava ele atrás da porta do meu quarto. E todas as vezes, quando eu tinha 9 anos, eu lembro que todas as vezes quando eu ia para a escola, eu fazia aquela oração, mas eu não sabia que eu estava rezando. Então eu comecei a ter essa devoção antes mesmo de saber quem era Nossa Senhora. E eu fazia todos os dias essa oração, essa simples oração. E eu lembro que eu falava para uma amiga minha, né? Eu falava assim: olha, todas as vezes que eu rezo, eu sou atendida, né? Tem uma oração lá no meu quarto que eu sempre faço. E aí ela falava assim: nossa, mas o que é isso? Eu falei: vai lá que você vai ver, vai lá. Então, assim, eu sem saber, eu já estava ali falando para os meus amigos, né? Tipo, olha, rezem, peçam. E era uma criança, né? A gente não tinha ideia do que estava fazendo, né? E esse foi o meu primeiro contato, né? E aí, com 9 anos, foi passando, foi crescendo. E eu lembro que, assim, antigamente, na minha época, né? Faltava muita luz na minha rua, né? E sempre que faltava luz, a minha mãe, ela se reunia com uma amiga, uma vizinha. Só que ela era uma senhora muito devota. O nome dela era Terezinha. E aí ela tinha dentro da casa dela um monte de objetos sacros. Então tinha vários santos de diferentes. Só que para mim isso era muito novo, porque eu não tinha essa ideia. Não tinha dimensão, né? E aí eu ficava vendo aquele altar cheio de santos. Eu falava assim: gente, o que é isso? Né? Então eu percebo assim que Nossa Senhora, ela foi abrindo esses caminhos, né? Foi mostrando como que tinha que ser, da forma que tinha que ser. E aí eu tive interesse porque eu sempre via ela passando para ir para a igreja. Eu falei assim: não, posso ir com você? E aí ela conversou com a minha mãe falou: pode ir, né? E aí eu comecei a ir. Aí eu me batizei nesse período, fiz a primeira comunhão, passado alguns anos eu fiz o crisma. Mas por que eu estou falando isso? Porque a importância, muitas vezes a gente, como católico, a gente ter uma imagem dentro de casa. A gente não sabe quais são as pessoas que irão frequentar a nossa casa, quem são as pessoas que irão nos visitar. Eu fui evangelizada por um altar. Eu fui evangelizada, isso como criança, a ter a vontade de participar da igreja através de um altar. Nós, como católicos, não é que nós adoramos, né? Nós sabemos disso, as imagens, mas nós evangelizamos, nós catequizamos aquelas pessoas que não têm conhecimento de quem é Deus, quem é Nossa Senhora, porque a primeira coisa que eu lembro quando eu era criança é que eu conhecia Deus, Nossa Senhora, por nome. Mas através da minha vivência, eu comecei a entender quem era Nossa Senhora. Então, que nós possamos, primeiramente, enxergar isso. Eu preciso mostrar com a minha vida, evangelizar sem usar as palavras. Usar, às vezes, uma camiseta, usar, às vezes, algo que nos remeta a Cristo, porque essas pequenas coisas despertam nas outras pessoas uma curiosidade. E a nossa intenção nunca é convencer ninguém. A nossa intenção é apenas mostrar. Porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. E mais que Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela não precisava usar palavras. Nossa Senhora, ela com a vida dela, ela fazia essa evangelização. Sim. Né?
E sabe que eu fiquei emocionada aí quando você falou, né? Da relíquia que a sua mãe ganhou, que ela te entregou. Eu lembrei de um trecho, né, do tratado, né? São Luís Maria Grosfoor, que ele fala assim que Deus, ele concede a Nossa Senhora os predestinados, os eleitos por Ele. E quando você foi falando, né, que aquilo foi te atraindo, aquela oração foi te atraindo, me veio esse trecho, né, de que ela vai em busca dos eleitos de Deus. Ela vai em busca do povo de Cristo, do povo de Deus, do povo que merece o reino dos céus e que precisa adentrar o reino dos céus. E quando você falou do altar, das imagens, é realmente isso, né? Nós, assim, como seres humanos, a gente se liga muito ao que a gente vê, ao que a gente toca, ao que a gente escuta, né? E as imagens, elas nos oferecem isso, né? Essa oportunidade. Nossa, olha esse santo. Olha essa imagem da Virgem Maria, olha como ela é bonita, olha a história dela, olha que oração bela. Então é um conjunto de contexto que nos leva a uma espiritualidade que te levou a um caminho ao encontro com Deus, né? Essa parte assim, na hora que você falou, eu fiquei até um pouquinho emocionada porque eu lembrei de que São Luís falava, né? De que somos os prediletos do Senhor. E os prediletos do Senhor, Ele confia nas mãos de Maria, né? Amém. E é isso mesmo, né? E assim, eu lembro, e hoje, engraçado assim, que eu só fui entender o que era essa relíquia que tinha, né? Eu até trouxe ela depois, eu vou mostrar para vocês, né? Eu só fui entender ela há pouco tempo, né? Que essa relíquia que eu tinha nas mãos foi a primeira aparição de Nossa Senhora que se tem notícia no mundo, que foi em Saragoça, em Madrid, quando ela ainda estava viva. Que Nossa Senhora ela foi visitar Tiago, porque Tiago já estava há um tempo nessa região e ele só tinha conseguido converter 8 pessoas. E aí ele ficou muito assim, nossa, mas eu estou aqui há tanto tempo, o que está acontecendo? E ele começa a clamar a Nossa Senhora que ajude a ela, né? Ajude ele. E aí, quando ele faz isso, a igreja ela tem documentos que falam que ela teve a primeira bilocação. Ela estava em Jerusalém e ela foi visitar Tiago, levada pelos anjos. E diz que quando ela cravou o pé, né, que tem essa basílica lá, e lá quando ela cravou o pé naquele lugar, ficou cravado na rocha. E eles até depois criaram esse mosteiro e chama Nossa Senhora do Pilar, porque eles ergueram um pilar com e colocaram a imagem de Nossa Senhora em cima. E aí, engraçado que eu fui ter essa ideia agora, porque se você parar para pensar, foi o meu primeiro passo. Foi. Né? O primeiro passo que eu dei foi com o primeiro passo de Nossa Senhora, né? Que bonito. E você, Cleito, o que você conta pra gente de como que você era aí? Um pouco diferente da Renata, né? Mas a minha família é de um berço católico, né? Eu fui batizado na comunidade Nossa Senhora Aparecida, hoje paróquia Santa Paulina. Ali eu fiz a minha catequese e fui crismado na paróquia São Joaquim Santa Ana, né? Os pais de Nossa Senhora. E esse trajeto da minha vida, né? Meu pai foi introduzindo para nós, né? Hoje eu sou um cara que gosta de rezar, por exemplo, às 5 horas da manhã. Porque essa devoção foi colocada dentro da minha casa, pois meu pai, antes da gente sair para trabalhar, antes da gente sair para estudar, ele acordava todo mundo às 5 horas da manhã, eu e meus irmãos, para a gente rezar o Santo Terço. Nossa, que legal. Mas até então eu não sabia nem o que ele estava fazendo. Muitas vezes eu até reclamava, nossa, estamos acordando tão cedo, pai, para rezar, né? Por que isso, né? Um dia você vai entender tudo isso. E de fato hoje eu entendo tudo isso, né? E chegando na minha juventude, eu me afastei. De fato eu me afastei de Nossa Senhora, eu me afastei de Deus. Fui viver algumas coisas que o mundo nos proporciona, né? Como de fato, se a gente fizer uma comparação, é como se o mundo te oferecesse 1000 coisas e a Santa Igreja, o Senhor nos ofereceu uma coisa. De tamanha é o mundo. Tamanho é as coisas que o mundo nos oferece. E depois de um período, depois de um tempo, em um retiro para homens,
E Isso ali você eu... já estava adulto. Isso, eu adulto. Olha só, olha um trajeto de, por exemplo, de 15 anos de distância. Sim. Eu parei ali nos meus 14, 15 anos de ir às Santas Missas, de ter essa devoção, né? A partir do momento que eu já comecei a ter uma certa responsabilidade, eu comecei a trabalhar, eu de fato já não queria mais viver aquilo que a minha família vivia, que os meus pais viviam. Então eu fui procurar outras coisas. E ali, adulto, já aos meus 31 anos de idade, dos 15 aos 31, olha um salto de 16 anos, afastado de Nossa Senhora, afastado de Deus. E eu chego a um ponto que eu vou num retiro. E ali naquele retiro eu falava para Deus, eu preciso mudar minha história. Já casado, já pai, precisando de fato mudar a minha história. Então quando eu chego naquele retiro, era um retiro de homens, e um rapaz, ele dava o seu testemunho de matrimônio. E ele falou que chegou um certo tempo que ele queria se suicidar. Ele queria, e a decisão que ele tomou de se suicidar foi num trilho de um trem. Foi pular ali, se jogar. Mas quando ele pula naquele trilho, quando ele imagina que pulou, o trem vem. E quando ele acorda, quando ele se coloca em si, ele já está dentro do metrô. E quando ele dava aquele testemunho, ele dizia que ele estava com um rosário, com um santo terço no seu bolso. E naquele testemunho ele diz, se você que está aqui descobrir onde era a estação que eu estava, esse terço que salvou a minha vida, também salvará a tua. E ali eu levantei as mãos e disse para ele, você estava na estação Santa Cruz. E ele está aqui. Ali eu entendi que era um caminho de salvação. O Santo Terço era o caminho de salvação para a minha vida, para a minha história, para o meu matrimônio. E nesse mesmo retiro, houve um momento em qual um rapaz, ele aidético, ele dava o seu testemunho de encontro, que ele viveu muito no mundo de encontro com Nossa Senhora. E ele relatava sobre a doença, sobre que ele era o único filho que cuidava de uma mãe. E ali ele pega e diz assim, eu gostaria de fazer um momento com vocês agora nesse retiro. Se coloquem no centro da igreja, no corredor central, e ali eu me ajoelhei e eu chorava muito. Eu chorava muito porque eu falava assim, Maria, se realmente de fato estás aí, me gere. E ali aquele rapaz, na intimidade que ele tinha com o Senhor, ele despiu Nossa Senhora, tirou aquelas vestes azul de Nossa Senhora Aparecida, e ali ele disse assim, eu gosto de conhecer ela assim, de chamar ela assim, de minha pretinha. E ali eu chorava e ele veio e colocou a imagem de Nossa Senhora em minhas mãos. Ali de fato, Nossa Senhora me gerou para quem eu sou hoje, para a vida de comunhão com Nossa Senhora e Espírito Santo e Jesus. Ai, que lindo, Cleiton. E assim, você falando, né? A gente percebe que muitas vezes a gente acha que Deus vai falar com a gente de uma forma grandiosa, né? Deus vai aparecer, o anjo vai descer, vem aquela luz em cima da gente. Né? Aquela coisa assim, o chão treme, vem um vento todo. E na verdade Deus fala nas pequenas coisas simples, né? Nos gestos, nos né? gestos mais simples, numa relíquia, num altar, num retiro, imagem, né? Num testemunho de uma pessoa, né? Em um terço, uma imagem, né? Sim. Deus ele é perfeito porque na simplicidade ele consegue chegar nos nossos corações, né? E a gente começa a entender isso conforme a nossa vida vai decorrendo, Claro, né? a maturidade ela é muito importante, né? Aí tem coisas que lá atrás a gente não sabia o significado, mas com o tempo, conforme você vai amadurecendo, e é claro que é muito importante esse processo de amadurecimento, tá ali aberto à vontade de Deus, aberto e atento à escuta do Senhor, a gente consegue discernir muito bem o que Deus quer para nossa vida, né? E aí me conta, vocês dois se conheceram como? Você já tinha se batizado, já estava indo ali nas missas, o Cleiton estava meio afastado, né? Porque ele voltou depois, né, gente? Vamos lembrar que se retiro ia acontecer, ele já era pai e casado, né? Então vamos lá. Fala aí pra gente. Nós nos conhecemos na escola. Certo. Né? Nós estudamos desde a quinta série? Sexta série. Eita, gente. A memória dele é melhor que a minha. E nós nos conhecemos, nós éramos melhores amigos,
E diz ele que gostava de mim, não sei, né? Agora todo mundo fala, né? Verdade, verdade. Mas eu sempre enxerguei ele como amigo, né? Só depois que eu já estava na faculdade, que a gente se reencontrou. A gente passou 7 anos, a gente estudou, passamos 7 anos sem nos ver. E depois de 7 anos a gente se encontrou quando eu já estava na faculdade. Ela me trollou. Conta aí, por que eu te trolei? Não, ela me trollou porque a gente estudou na 6ª, 7ª e 8ª série. Mas aí chegou um período do qual a gente precisava mudar de escola porque ali não tinha continuidade. Uhum. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu pensei em me mudar para o Corujinha, que fica atrás da Igreja Verde. Sei. Vamos estudar lá? Eu falei, pra onde? Claro, Eu falei, vamos sim. Fui lá, me inscrevi, falei para minha mãe, vamos lá, vamos fazer minha inscrição no colégio e me inscrevi. Renata foi? Ei, Renata. Poxa, Renata, iludiu Renata o foi, rapaz. Renata foi lá pro Ibrahim. Para outra escola, fui para outra escola. Mas eu acredito assim que esse distanciar foi para a gente amadurecer, né? Foi para a gente aprender, para a gente ter outras vivências. Né? Nesse período também eu me foquei, como a minha família, que eu tinha falado, era muito focada nas coisas materiais, em ter, em ser. Então chegou um período da minha vida que eu fui ser, né? Eu vivi para o mundo, né? Para o mundo que eu digo assim, eu fui estudar, eu fui fazer curso, fui trabalhar. Então houve um período da minha vida, depois que eu fiz o meu crisma, que eu fui me formar. Certo. Me formar. Olhar para você. Isso. Me formar na educação, né? Nesses princípios. E aí nós nos reencontramos. E engraçado que quando a gente se reencontrou, lembra que eu falei que ele era meu amigo? Uhum. Quando eu olhei para ele, eu já não enxerguei ele como amigo. Eu bati o olho nele e eu falei assim, nossa, né? Nossa, esse rapaz não tá um pouquinho diferente? Tá diferente. Será que tá acontecendo? Nossa, ele não era desse jeito não, que eu me lembrava. Tinha um bigodinho. Mas aí, nesse dia, eu falei assim, deve ter sido uma coisa de impacto, porque faz tempo que a gente não se via, né? E a gente se encontrou no lugar mais romântico do mundo, né? Santo Amaro. Santo Amaro. Eita, Santo Amaro. E todo propício, né, pro amor. Nossa, muito. E Tá aí lindo. eu falei assim, mas assim, eu encontrei, lindo. Encontrei, mas como a gente passou 7 anos sem se ver, foi só dessa vez e a gente não vai se ver mais, né? Mas aí, coincidência ou união de Deus, a gente passou a se ver todos os dias. Todos os dias. E era assim, umas coincidências que a gente falava assim, nossa, para quem nunca se via, a gente está se vendo demais agora, né? Uhum. E aí a gente viu que assim, a gente foi, né, se envolvendo e acabamos namorando. E nos casamos, né? Teve todo um processo. Mas nesse período, foi o período que eu comecei a olhar mais para Deus. Foi porque eu senti a necessidade de me aproximar mais de Deus. E foi nesse período assim que foi um período que eu lembro que eu era muito ansiosa, porque eu ainda estava lidando, estava em formação, né, comigo, e eu era muito ansiosa, não sabia lidar com os meus sentimentos. Então eu lembro que quando eu encontrei realmente Cristo, foi na hora que eu comecei a entender quem eu deveria ser. Então, aquela Renata que era explosiva, que falava, que perguntava, que questionava, eu comecei a silenciar. Eu comecei a usar o exemplo de Nossa Senhora. Silencia. E ali, na hora que eu comecei a entender isso, eu percebi que eu não precisava mover o mundo ao meu redor. Que o meu silêncio iria mover as pessoas ao meu redor. E isso eu comecei a aplicar na minha família. Eu lembro que muitas vezes, assim, eu já estava casada há 5 anos, e aí todo mundo falava assim, nossa, você não vai engravidar, você está com problema, né? Já tem todo um questionamento, porque a gente tem um processo, né? Quando você é solteiro, a pessoa quer que você namore. Quando você namora, quando você vai noivar, né? E assim vai, mesmo. né? As pessoas, elas cobram de nós as coisas, né? E elas perdem um pouco, assim, o quanto isso pesa na nossa vida. O peso daquilo que as pessoas esperam de nós traz, às vezes, traumas, né? E eu lembro que eu pedi a minha filha em oração. E aí, assim, eu lembro que eu pedi
e pouco tempo depois eu fiquei grávida, né? E assim, a oração ela faz isso, né? A oração ela entra no impossível, ela transforma aquilo, ela tira barreiras, né? E aí eu tive a Sofia, que é minha primeira filha, hoje nós temos 2, né, com a graça de Deus. E aí, assim, foi um momento muito conturbado do meu relacionamento, porque como o Cleiton falou, ele foi viver o mundo, mas ele foi viver o mundo casado, né? E assim, eu lembro assim de muitas vezes estar em oração com Nossa Senhora. Todas as vezes que eu rezava com Nossa Senhora, eu sentia Jesus. Porque não tem um caminho, não tem como a gente chegar em Jesus. Todas as vezes que a gente olha para Nossa Senhora, nós olhamos para Jesus. Todas as vezes que a gente grita Maria, ela fala Jesus. Todas as vezes que você fala Nossa Senhora, ela fala Ei, Jesus. Né? E esse foi o meu processo que eu precisava. Eu entendi que esse processo, esse momento difícil que eu passei, foi o momento que eu precisava para ter intimidade com Deus. Então ali eu aprendi a rezar, ali eu aprendi a dobrar o joelho, ali eu aprendi a clamar. E aí quando eu entendi, quando eu entreguei mesmo o meu relacionamento, o meu casamento, que eu falei assim, Senhor, toma, que agora é teu. Aí o Senhor falou assim para mim, fica tranquila, filha, que agora é comigo. E aí foi quando ele começou a mudar a vida dele. Foi uma transformação atrás da outra, né? Então, assim, a gente tem que entender exatamente isso, sabe, Vivi? Que na nossa vida não quer dizer que a gente não vai ter tribulação, que a gente não vai ter problema, vamos ter diariamente. E não é porque somos convertidos, que somos cristãos, que parou, não. Vamos continuar sempre ter esses desertos. Mas se a gente entender que a gente está embaixo de um manto de Nossa Senhora, que Nossa Senhora ela guarda a gente de todos os dardos inflamados, a gente vai passar por essa vida que a nossa cruz vai diminuir, mas os nossos ombros eles ficarão mais fortes para carregar essa cruz. É interessante quando você fala que assim, você se casou, aí teve a dificuldade da gravidez que você desejava, que as pessoas cobravam, né? Aí tinha um Cleiton que vivia lá naquele mundo dele também, né? E muitas mulheres passam por essa situação, né? Se casam, não conseguem engravidar. Se casam, o marido ele segue um caminho, ela está seguindo outro caminho, né? E isso acaba gerando brigas, discussões, insatisfações e até mesmo desistências de matrimônio, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Mas eu vejo assim, no que você falou, que a santificação de todos nós, ela é para todos nós. Mas a santificação, ela é única a cada um de nós. Ou seja, para a Renata se tornar santa, a Renata teve que passar por um processo que ela tinha que passar, ela com Deus. Ela entender, quando ela se casou, de que ela precisava mais ter intimidade com Deus através da oração, de entregar a sua vida, entregar os seus desejos, os seus sonhos às mãos da Virgem Maria para que ela intercedesse. E entregar seu próprio casamento. O Cleiton, por outro lado, ele também tinha que viver um processo de santificação. Um processo que seria único para o Cleiton, né? Como ele falou, ele era de uma base cristã, que acordava logo cedo de madrugada para rezar junto em família. E lá mais para frente tem um afastamento. A gente sabe, né, que a gente passa por momentos e fases que realmente a gente tem que passar para poder dar valor e para também ter esse amadurecimento e falar, não é isso que eu quero para minha vida. E foi a decisão que o Cleiton viu, né? Eu acho que no dia a dia você notou, falou, não, existe algo de errado, eu preciso correr atrás para mudar essa história, né? E ter uma nova história com Deus. Foi essa a frase que você falou, eu quero ter uma nova história. Sim, de fato foi tudo isso que aconteceu, né? Porque a gente começa pelas frustrações que temos, colocar motivos para errar. Isso a gente precisa parar, você que está em casa aí, pare com isso, né? Porque durante a minha vida eu tive algumas percas de melhores amigos, que aquilo gerou em mim um vazio muito grande. Então eu achava que aquele vazio só seria preenchido pelas vivências do mundo, pelas experiências que o mundo nos traz. E de fato não é assim. De fato não é assim. Aqueles vazios que nos encontram, somente Deus e Nossa Senhora podem preencher. Ali eu tive
Aos meus 4 anos, um melhor amigo que foi atropelado e acabou falecendo. Eu tive uma mãe que, quando eu estava no ventre dela, ela não queria essa gravidez, ela não desejou essa gravidez, e de fato ela aconteceu. Eu tive, aos meus 9 anos de idade, um segundo melhor amigo que acabou falecendo eletrocutado. Eu tive, aos meus 14 anos, percas muito grandes com relacionamentos, digo, de namoro. E aos meus 18 anos eu me tornei pai, jovem. Também sem estrutura alguma, tanto eu quanto a moça. E hoje meu filho ele tem 17 anos, graças a Deus, muito bem estruturado, muito bem, a gente conversa muito bem. Mas foram erros. E dali em diante eu comecei a entender que somente o mundo, somente as coisas que o mundo me oferecia iriam preencher aqueles vazios das percas que eu tive. Eu me lembro que quando eu encontrei a Renata, foi aquela luz no fim do túnel. De um homem que estava vazio, de um homem que estava entristecido. Eu me lembro que eu tinha várias manchas pelo rosto, pelo pecado. O pecado ele faz isso, ele nos deixa marcas em nosso corpo, em nossa alma. E é preciso sempre se lembrar disso. Talvez se você se olhe hoje no espelho e não se reconheça, talvez há um pecado aí que precisa ser curado. Entenda isso como uma orientação. Procure uma confissão, procure um sacerdote, procure orientação. Não deixe que essas marcas que são mostradas, né, aí no seu rosto, te digam quem você é, sendo que Deus tem um novo para a tua história. E ali, de fato, Vivi, quando eu encontro a Renata, que eu vejo que ela é realmente, em 2005, aquela luz no fim do túnel, e mesmo tendo essa certeza, o vazio ele permanecia. Então eu optei em continuar com ela, mas fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Então o homem velho não saía de mim, mesmo tendo um matrimônio novo. Mesmo sobre um matrimônio, como nos diz a Santa Igreja, que quando você tem aquele selado, seu matrimônio, o Senhor envia um segundo anjo para tomar conta do seu matrimônio. E de fato, esse anjo ele nunca deixou de nos acompanhar, porque esse anjo estava sempre nas orações da Renata. E ali vivendo, é a Sofia, como a Renata disse, ela é promessa de um vazio que eu dava para ela. Da minha ausência no meu matrimônio, a Renata pediu uma companhia. E essa companhia foi a Sofia. De fato, quando a Sofia vem, algo já muda ali. Mas isso ali em torno de 2013, você tem um impacto de ser pai daquele matrimônio, gerar uma vida, mas mesmo assim, com o mesmo pensamento pequeno, de que o mundo continua sendo melhor do que a tua casa e a tua família. E ali os anos foram se passando. Em 2015 eu tive um encontro pessoal, muito particular com o Espírito Santo, na laje da casa do meu irmão. Nós fomos visitá-lo. E nesse dia estava vendo um retiro de carnaval na paróquia Santa Paulina, que seria... A casa do meu irmão era 4 casas abaixo da onde estava acontecendo esse retiro. E eu saí na laje, olhando para o vazio, né, interior que eu tinha. E ali naquele dia tocava a música que dizia assim: todo joelho se dobrará perante o Rei dos Reis. Aquilo entrou no meu ouvido de uma forma tão imensa que eu falei: o que está acontecendo naquela paróquia? Quem é esse Rei dos Reis que todo joelho se dobra? E ali eu desci as escadas sem falar nada com ninguém e fui àquela paróquia. Ao adentrar, havia uns degraus para entrar naquela paróquia. Ali eu já me ajoelhei. O Santíssimo passava no meio daquelas pessoas. E ali eu apontei o dedo e disse: se o Senhor está aí, me prova. E o Padre veio ao meu encontro com o Santíssimo. E o Senhor Jesus, ele me toca pela primeira vez ali. Ali eu muito emocionado, eu chorei muito. Saí da paróquia, fui para casa, encontrei, não falei nada para ninguém, quieto ali, né? Eu com o meu encontro com o Senhor. E continuei a seguir a minha vida no silêncio, sem ninguém saber disso, né? No silêncio continuamos, né? Mas algo ali dentro já moveu em mim. E ali
eu continuei vivendo a minha vida, só que aquilo não me dava mais prazer. Era um vazio que somente aquilo que eu senti naquele tocar do Padre com o Santíssimo me preencheu, porque ali eu me senti verdadeiramente preenchido pelo Espírito Santo e por Deus. E aí no ano seguinte houve o mesmo retiro, só que a minha prima ela pegou e falou assim: Cleito, você não gostaria de vir na missa? É uma missa de cura e libertação. Olha, após quantos anos, hein? Eu falei lá de 2014 para 31 anos, 16 anos depois. A minha prima fala para mim: você não gostaria de vir na missa de cura e libertação? É no domingo, após esse mesmo retiro de carnaval. Eu falei: eu vou, pelo convite. E ali eu estava e o Santíssimo novamente passava no meio das pessoas após a Santa Missa. E eu falei mais uma vez: se o Senhor está aí, me prova. E mais uma vez o Senhor veio e me tocou. Ali eu falei para Renata, ela sabia que eu tinha ido para essa missa. Eu falei: não sei, eu acho que aquele padre ele está me perseguindo. Porque aonde eu estou ele veio e me toca. E nesse ano, em 2016, começaram as missas de cura e libertação na Paróquia Santa Paulina, onde a Renata já começou a me acompanhar, a gente já começou a ir juntos. E ali todas as missas, foram 3 missas que eu me lembro: outubro, novembro e dezembro. E o padre fazia a missa na última sexta-feira do mês. E justamente nas 3 missas, o Santíssimo me tocou. Na paróquia, o Santíssimo vinha e me tocava, porque eu com aquela dúvida: será que é realmente Jesus que está ali? Mas eu me recordo da 3ª vez que ele me tocou. Conta um pouco, Rê, dessa 3ª vez que o Senhor me tocou. Nessa 3ª vez, né, que ele está falando, né, que o Senhor tocou ele, eu lembro que foi no dia decisivo que eu entreguei mesmo, que eu falei: olha, Senhor, o que eu tinha para fazer eu já fiz, eu já rezei o que eu estou rezando, vou rezar sempre, mas a partir de hoje, toma que é teu. Foi nesse dia, nessa missa, que aí o padre, eu estava na lateral do altar, e o padre, eu lembro que o padre falou bem assim: vamos chamar o Rei dos Reis. E aí quando ele falou vamos chamar o Rei dos Reis, aquela porta se abriu e eu não vi o Santíssimo Sacramento, eu vi o próprio Jesus. Eu vi até na hora que o cabelo de Jesus ele voou para trás assim, e ele olhou para mim e ele falou assim: filha, agora é comigo. E aí ali ele foi realmente transformando diariamente, né, o meu casamento, transformando a minha vida. E assim, se tem uma coisa assim que eu posso ensinar, quando a gente passa pelo deserto, né, porque eu acredito que muitas pessoas possam passar, muitas mulheres estejam passando por isso. Se você passa por alguma coisa nesse sentido, né, do seu relacionamento não estar bem, daquela pessoa que está contigo não atender às suas expectativas, isso não tem nada a ver com você. Eu lembro que era uma coisa assim que eu pensava muito: onde eu errei, o que eu tenho que fazer. Então eu tentava suprir de muitas formas algo que não era em mim, era nele. Muitas vezes nós nos culpamos pelas culpas dos outros. Nós tomamos o fardo do outro para nós, como se aquilo fosse a nossa verdade, como se nós precisássemos viver o pecado do outro. E não é isso. O processo de cada um, que nem a Vivi falou, é diferente. O meu processo é diferente do meu marido, diferente dos meus filhos, diferente de cada uma das pessoas que a gente vive. E as pessoas que nos cercam, elas são imperfeitas. Eu sou imperfeita. Todos nós somos imperfeitos. Então não cabe a nós julgar, né, quem é bom, quem é ruim, ou porque eu sofro. Não. Se você está num matrimônio, se você escolheu, se você aceitou, se você foi numa santa igreja, se você tem a bênção, você tem que realmente interceder. Tudo que nos cabe é interceder por aqueles que nós amamos, pelos nossos filhos, pelo nosso marido. E quando o nosso, no meu caso, né, quando ele disse sim, eu tenho certeza que de tanto que eu rezava, de tanto que eu tinha intimidade, que eu lembro assim que eu rezava na pia, eu lavando a louça.
Aí tinha dia que eu puxava uma cadeira para mim, uma cadeira para Jesus. Aí tinha dia que eu sentava, tinha dia, então, eu lembro que até hoje a minha forma de rezar é prostrada com a testa no chão, porque eu aprendi no sofrimento, na dor, que eu tenho que estar assim para encontrar o Senhor. Então, ali naquele momento, o que eu posso falar para vocês é isso. Não deixe de interceder, mas não se culpem pelo erro dos outros, porque cada um tem o seu processo e a imperfeição faz parte da vida. Amém. Dando sequência, né, Vivi? Essa terceira vez, quando o Santíssimo ele adentra a paróquia e de fato fala para ela, agora é comigo. Eu lembro que o padre Danilo celebrava a missa e o padre Vinícius atendia a confissão. E antes de mim havia uma mulher que ela ficou mais ou menos em média 35 minutos em confissão e eu era o próximo. E o Santíssimo ele já percorria a paróquia. E aí eu subi para me confessar, vi uma rampa, eu subi para me confessar com o padre Vinícius. Ali eu me confessei e ao descer aquela rampa, após estar confessado, eu me ajoelho. E o Santíssimo me toca pela terceira vez. Mas ali, em vez de eu entender que Deus estava trabalhando em mim, quando eu me levanto revoltado. Porque na minha humanidade, eu entendia que o padre estava me perseguindo. E não era o Senhor que estava me curando. E ali, após o término daquela missa, a gente foi para casa e eu falava para Renata assim, eu vou pegar esse sacerdote na rua e eu vou dar um couro nele. Porque ele sabe que eu choro muito e ele está me envergonhando na frente das pessoas. Para você ver como que o mundo nos coloca, né? E ali eu fui com a Renata dentro do carro falando, eu vou bater nele, eu vou pegar ele. E ela silenciosamente não abria a boca, calada. A gente chegou em casa e eu falando, eu vou bater nele. Quando a gente chega na cozinha, ela começa a lavar a louça. E ali eu com aquele ímpeto, né, de falar assim, vou agredir aquele sacerdote. Quando eu encontrar com ele na rua, eu sentei no chão da minha cozinha e ela lavando a louça. E ali eu dizia aquilo e de repente ela vira para mim, aponta o dedo no meu rosto e diz bem assim, enquanto eu não te curar, eu não paro de te tocar. Ali o Espírito Santo, na Renata, me dizia, eu vou continuar trabalhando na tua história. Eu vou continuar trabalhando na tua vida. Nunca mais, após aquele momento, eu disse que o Senhor não estava transformando a minha vida. Os 2 seguintes meses, houve as missas de cura e libertação e o Santíssimo me tocou sim, de fato. Mas ali eu já estava jogado nos braços do Senhor, entendendo que a minha vida era dele, que o meu matrimônio era dele e que a minha família era dele. Hoje estamos aqui, porque a nossa família ela foi sim, de fato, restaurada pela intercessão de Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, mas também por permitir ser lançado nos braços do Senhor. Chegando aqui e colocamos a camiseta até da Missão Aclamai-vos, como você diz, Cleiton e Renata da Missão Aclamai-vos, foi porque no primeiro retiro que eu fiz, a Missão Aclamai-vos ela conduzia. E eu me recordo que eu nunca tinha vivenciado algo parecido, que era um retiro. E ao chegar naquele local, a igreja estava vazia. Eu fui o primeiro a chegar, sentei no último banco. E ali fiquei vendo aqueles rapazes arrumarem os instrumentos, prepararem o momento. E quando de fato iniciou aquele retiro, que houve o tocar naquele violão, as lágrimas me desceram o rosto. E eu me recordo que antes de sair de casa eu disse, hoje eu saio, mas eu não volto mais o mesmo. E quando as lágrimas correram ao meu rosto, o Edson saiu lá da frente, ele veio até mim, tocou meu coração e disse, o Senhor te espera para servir. Ali eu entendia que havia um chamado sobre a minha história, sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que nós já havíamos passado, que Deus ainda chamava assim, agora vem servir. Vem contar a tua história para mim, para todos que necessitam, como estamos fazendo aqui de fato hoje. Conte a tua história, para que eles acreditem também que há um Deus que em meio à tribulação cuida, vela, que intercede, que não te desampara em momento algum, como a Renata disse, agora é comigo. Permita.
Permita a Deus cuidar da tua história, cuidar da tua vida. Entrega a tua vida, entrega o teu matrimônio, os teus filhos, toda a necessidade que você vem enfrentando. Entregue nas mãos de Deus, que assim, Ele de fato tomará de conta da tua história e da tua vida. Não importa o tempo, né? Não importa o Não tempo. importa o tempo, não importa o peso das dificuldades. Se a gente se abre, a graça de Deus, a graça entra nas nossas vidas, né? Hoje vocês são uma família missionária, uma família que vive em missão, junto com seus filhos, né? E me conta um pouquinho, hoje a Sofia tem quantos anos? Hoje a Sofia já tem 8 anos e temos o Emanuel, que tem 2 anos e 8 meses, né? Hoje eles já vivem essa vida restaurada em Deus com vocês, louvado seja Deus, né? A próxima geração da família de vocês já estão na graça de uma Amém. família restaurada. E como eles agem com vocês nesse sentido de ser família missionária, né? Hoje vocês saem em missão, estão envolvidos na evangelização, rezam um Santo Terço, né? Depois a gente fala isso à parte aqui, o convite para o pessoal. Como que vocês hoje vê a família de vocês mesmo, né? Juntos com os filhos, né? Nessa vida com Deus. Nós já tínhamos a Sofia, né? Quando a gente começou nesse caminhar. E nós fomos para um retiro também. Os retiros, eles salvam vidas, né? E nesse retiro, era um retiro mariano, era um retiro treinamento de liderança cristã, o famoso TLC. E nós já tínhamos feito tudo dentro desse período de conversão, nós já tínhamos feito tudo dentro da igreja. E eles dentro da igreja, eles falam assim, vocês precisam fazer o TLC. E como eu tinha vivido processos na minha adolescência que eu via as pessoas voltando e depois ficando revoltada, eu tinha um certo receio de ir e ficar revoltada, porque eu já estava tão bem com Deus, falei, eu não quero ficar revoltada com Deus, né? E aí eu ficava meio assim, mas nós decidimos ir, fomos para o TLC. E o nome do tema do retiro era O Poderoso Fez em Mim Maravilhas, né? Que é um versículo do Magnífica, de Nossa Senhora. E quando nós estávamos sentados lá, a Sofia foi com a gente, ela está sempre em família, e ela ficava nos bastidores, né, com o pessoal. E aí eu lembro que tinha a Missão Aclamai-vos, estava tocando, e estava lá uma voz maravilhosa, né, no fundo, e eu falei, nossa, que maravilha. E tinha uma moça da missão que estava fazendo uma palestra, né? E Deus, como eu aprendi do deserto escutar o Senhor, né? E ele falou bem assim para mim, filha, vocês vão dar com eles. Aí eu peguei, dei uma risadinha interna, né? Porque se juntar eu e o Cleitinho, a gente não canta um parabéns. Aí eu falei, amém, Senhor. Se o Senhor está dizendo, amém, né? E fiquei quieta, não falei para ele, fiquei quieta. E essa vontade de ser missionário foi gerando no coração dele, né? Tanto que quando ele sentou para mim e falou assim, eu estou pensando de entrarmos para a missão. Aí eu falei, então, né? Aí contei para ele, contei para ele o que tinha acontecido e nós, né, em oração, entendemos que sim, era uma vontade de Deus, né? Porque ele já tinha revelado. E uma coisa importante para falar, assim, a importância da gente escutar as revelações, sabe, Vi? Porque eu lembro que quando eu tinha, assim, por volta de uns 17 anos, e a nossa conversão para a missão foi há nem um ano e pouquinho já, né? Eu tinha 17 anos, eu estava indo trabalhar, porque eu trabalhei desde os 14, né? E eu lembro que eu estava no final do transporte, né? E tinha um rapaz que ele vinha até mim no final e voltava e sentava. Vinha até o final, voltava e sentava. E aí eu meio que me escondi e falei, ai meu Deus, né? O que está acontecendo, né? E aí ele pegou, eu vi que ele estava numa luta, sabe? Assim, ele vinha até mim e voltava. E aí ele foi até o final, como eu estava perto da porta de saída, ele deu sinal e falou assim, olha, eu não ia te falar, mas eu vou falar. Eu falei assim, porque Deus está me incomodando e eu não vou, né, desobedecer ele. Mas Deus está falando que você vai ser missionária. Aí eu, tá bom, eu não sabia nem o que era missionária, né? E aí, quando a gente entrou para a missão ainda não era Missão Aclamai-vos, era Ministério de Música Aclamai-vos.
e entramos como Ministério de Música. Falei, eu não sei, Senhor, o que a gente vai fazer, se a gente vai pôr a luz, se a gente vai ver os microfones, eu não sei o que a gente vai fazer, mas estamos aí. E eu lembro que nesse estúdio, na gravação do Ao Teu Encontro, o Edson falou, a partir de hoje, e nós já estávamos na missão, né? A partir de hoje, nós não somos mais Ministério de Músicas, somos Missão Aclamai-vos. Naquela hora eu falei, Senhor, nesse momento o Senhor selou a sua promessa, né? E o Emanuel, ele veio para selar um novo. O Emanuel, ele veio, a Sofia veio para me resgatar e o Emanuel veio para selar uma nova vida, né? Então ele veio para transformar, tanto que o Emanuel, ele é a transformação do novo na nossa vida, né? E ele acompanha em tudo, tá? Em todos, eles têm, dentro da missão, eles têm um grupo chamado Aclamai-vos Kids, onde eles partilham a palavra todos os dias, né? Emanuel ainda não, porque ele nem fala direito, né? Mas a Sofia, ela partilha todos os dias a palavra, ela lê, ela faz questão de fazer isso, assim, é uma coisa dela, brotou nela, né, a vontade. Ela gosta de fazer isso e ela faz isso brincando. É muito bonito de ver, assim, ela ler a palavra, a gente lê para ela e ela explicar brincando aquilo, sabe? É muito gratificante para nós, né? Tanto que a Renata falou, né? E aí você vê que depois de um período, quando a gente está agora engajado nas Santas Missas, a gente resolve batizar a Sofia, justamente na Missa do Fogo. O padre disse, eu preciso de 3 crianças para batizar na Missa do Fogo. Sábado Santo, eu falei, opa, bom, a gente já não tinha batizado a Sofia já com 3 anos, eu falei, vamos batizar a Sofia na Missa do Fogo. E aí, como a Renata disse, do Emanuel, por que um ciclo novo? Porque nem o nome nós escolhemos. Quem de fato escolheu o nome Emanuel foi o padrinho dele, que é o padre Danilo, que aí ele pega e fala assim, será um menino, porque no dia, na missa de cura e libertação, nós servindo, com o Santíssimo, ele tocou o ventre da Renata. E naquele dia o ventre da Renata pulou. E ali ela falou, opa, se não é uma criança, eu tô com alguma coisa. E a gente saiu daquela missa, foi fazer o teste, mas o teste deu negativo, né? De princípio, né? Mas o Espírito Santo, ele é assim. Revela antes, né? Revela antes. E aí depois, confirmação dessa gravidez, a gente até nesse retiro que estávamos, foi o dia que nós contamos pro padre que nós estávamos grávidos. E aí ele disse, será um menino. E o nome dele vai ser Emanuel. Só que a Renata não gostava do nome. Mas conta aí, por que você não gostava do nome? Não é que eu não gostava do nome. Assim, a gente vive de experiências, né, Vivi? E eu tinha uma experiência na minha família que tinha um Emanuel, que não era muito, eu também né? tô assim, gente. Ele não era muito assim. Foi mal, gente. A gente é assim às vezes, né? Mas não pode. Eu falava pro padre, eu falei, olha, padre, vai ser qualquer um, mas Emanuel? Nunca. Eu conheço um que dá um trabalho, padre. Ó, coisa que a gente põe na cabeça, né? E aí eu lembro que assim, a gestação foi passando e eu não conseguia escolher o nome. Eu não conseguia escolher o nome. E aí eu falava, não, vai ser Pedro. Mas assim, aí eu lembro que uma pessoa na paróquia falou bem assim, Renata, não vai ser mais Emanuel, né? O nome do seu bebê. Na hora que ela falou isso, veio parecia um balde de água gelada, assim, né? Eu falei, gente, o nome dele já é Emanuel, né? Aí a gente aceitou, falou, não, realmente é o Emanuel, né? Que pela graça do Senhor também foi batizado no Sábado Santo. Amém. Bom, gente, a gente está vivenciando aí um testemunho, né, da vida deles. A gente pode ver que existe sim um processo para cada um de encontro com Deus, né? Existe a vontade de Deus nos tocar, de nos transformar. E existe aí, quando a gente abre o coração a essa transformação em Deus, a essa graça de Deus entrar nas nossas vidas, como todo o contexto muda, né? A família do Cleito e da Renata mudou, o casamento mudou, o propósito de vida deles se cumpriu, que é ser missionário, que é estar numa missão, que é estar a favor da palavra de Deus, a verdade de Deus, né? E o programa é exatamente isso que eu queria trazer para você que nos assiste, né? É dizer que realmente não somos perfeitos, como a Renata falou,
realmente a gente pode falhar em algum momento, mas quando a gente se abre à vontade de Deus, se abre à presença de Nossa Senhora, aprende a escutar, como a Renata falou, a escutar as revelações que Deus tem para a nossa vida, Ele promove uma mudança que começa primeiro de dentro, para depois ir para fora. E se cumpre, todas as palavras irão se cumprir, né? A partir do sim da Virgem Maria, que veio ao mundo Jesus Cristo, Ele abriu para nós a salvação, Ele abriu para nós as portas do céu. Renata e Cleiton, eu queria muito agradecer a participação de vocês, agradecer por vocês contarem um pouquinho, né, da intimidade de vocês, né, pra gente. Tenho certeza que quem nos assistiu se identificou com alguma parte aí da história de vocês, né, parou, epa, deixa eu pensar um pouquinho aqui comigo, né, como o Cleiton fez um dia, né, e a Renata. E pra gente encerrar, eu queria muito que vocês conduzissem uma oração de entrega de toda essa partilha, né? Ah, mas antes, lembrei, para tudo! Eu lembrei que você trouxe pra gente pra ver o pezinho lá que você ganhou. Vamos ver, né, gente? O famoso pezinho de Nossa Senhora. Vamos deixar de ver, não? Aqui está a relíquia, né? E essa relíquia, ela também foi abençoada pelo Santo Padre João 23. Então, é uma relíquia que é autorizada pela Igreja, né? Santa Igreja Católica. E também ela foi confirmada pelo Santo Padre Clemente VII, no ano de 1604. Então, é uma relíquia bem antiga, né? Na frente ela tem uma oração e atrás ela tem umas gravuras, que são gravuras que a gente vê diariamente, mas talvez a gente não preste atenção, né, no que ela simboliza. Tem aqui o símbolo mariano embaixo e Nossa Senhora em cima, né? Para o pessoal, né? Tem a imagem de Nossa Senhora, tem a famosa oração que você fazia, né? Isso, uma oração simples, né? Eu vou até ler para vocês. É assim: ó Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, que a cada dia que eu beijar o teu pezinho, eu possa purificar os meus pecados, perdoar os meus inimigos e aceitar os meus amigos com seus defeitos e qualidades. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, beijo o teu pezinho e te peço saúde para todos. Beijo o teu pezinho e te agradeço pela minha família. Beijo o teu pezinho e tenho paz no meu coração. Assim seja, amém. Amém. Que linda essa oração. Depois eu quero que você me mande essa oração que a gente vai pôr aí embaixo, aí no... Vai dar um jeito de pôr aí junto com o vídeo para você também rezar essa oração, para também fazer parte aí da sua vida também, né? Bom, eu queria que vocês conduzissem então esse momento final nosso, né? Com a oração que Deus brotou no coração de vocês, entregando toda essa partilha da intimidade de vocês com Deus, da intimidade da família de vocês, né? Que tenho certeza que tocou muitos nós. Eu tava aqui, em momentos eu achei que eu ia chorar, porque eu já sou mole, eu sou igual uma manteiga derretida, eu choro mesmo, gente, choro um pouco, nossa, eu choro muito. Eu tava me segurando aqui, senão o negócio não vai, entendeu? Se a apresentadora começa a chorar, aí o negócio já cai né? Mas que vocês conduzem essa oração pra gente estar encerrando juntos. Amém, Vi. Nós pedimos agora, neste momento, que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração, que você possa agora retornar à sua criança interior, para que você possa dizer para ela: ei, eu estou aqui, eu estou contigo, eu reconheço todos os seus traumas, eu reconheço todas as rejeições da sua vida, eu reconheço por cada processo difícil que você passou, mas hoje eu digo para você, minha criança interior, que você tem uma mãe, que você tem um pai e que eles nunca te abandonaram. Que Nossa Senhora, ela desça com você essa escada da sua vida, segurando na mão de Nossa Senhora, que você possa adentrar no mais íntimo dos seus sofrimentos, das suas alegrias, para que ela possa restaurar, para que ela possa interceder por tudo aquilo que você lembra e tudo aquilo que você não lembra, tudo aquilo que você fez um voto secreto: eu nunca mais farei isso. Todas as rejeições que você teve que te levaram a pecar, justificar os pecados que você tem hoje em dia. Nossa Senhora, eu peço que a Senhora vá curando cada um desses teus filhos. Cura, Nossa Senhora, essa intimidade, essa criança interior ferida de cada um desses teus filhos.
Nossa Senhora, nós convidamos você a subir mais um pouco essa escada. Cura os adolescentes, todas as rejeições, todos os bullying sofridos, Nossa Senhora. Palavras que foram proferidas, palavras que doeram, olhares de rejeição, olhares que você não pode, você é incapaz, você não conseguirá. Nossa Senhora, visita esses adolescentes interiores em nós, esses adolescentes que foram feridos, esses adolescentes que perderam a esperança, tiveram contato com coisas ruins, que tiveram contato com drogas, que tiveram contato com outra sexualidade. Nossa Senhora vai curando, vai mostrando, Nossa Senhora, o caminho certo que nós possamos seguir. Pedimos agora, Nossa Senhora, que a Senhora suba mais um degrau. Mostre para cada um desses teus filhos que mesmo adulto, cada um de nós precisa de um colo de mãe. Cada um de nós já com família, já constituída, nós precisamos desse colo, Nossa Senhora. Somos adultos, já somos grandes, mas no seu colo, Nossa Senhora, nos faça pequenos. Nos faça pequenos para estar contigo, Mãe. Nos ensine, nos coloque no seu colo. Hoje, Nossa Senhora, nos coloque de pé. Nos coloque de pé como adultos que somos, para que nós possamos aceitar as feridas que houveram no nosso passado, mas que elas não nos paralise, para que essas feridas elas sirvam apenas de consolo para a história de outros irmãos, e que esses outros irmãos enxerguem na nossa história um recomeço, uma nova história, uma nova vida. Te entregamos, Nossa Senhora, cada um de nós, cada um desses seus filhos que estão assistindo essa live, assistindo essa gravação, para que a Senhora possa olhar com o seu olhar misericordioso sobre cada um de nós. Quando a Renata ela foi orando, e a visualização que o Senhor já dava era como essa oração do pezinho, que Nossa Senhora cravava o seu pé em teu coração. Hoje o teu coração pertence a Nossa Senhora. Permita a Nossa Senhora conduzir, interceder pela tua vida, pelas tuas necessidades, pelas tuas fragilidades. Com o esposo e Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre as nossas histórias. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo nos conduzindo. Assim como Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Assim que Nossa Senhora pisa na casa de Santa Isabel, ela está pisando aí na tua casa também. Há crises, há traumas desde o ventre da tua mãe, assim quando Nossa Senhora ela chega ali no ventre, com o próprio Espírito Santo, com o próprio Jesus em seu ventre, ali começa a cura em Santa Isabel. Pois Isabel, com 90 anos, com traumas de não engravidar, com traumas de não se tornar mãe, nesse momento Nossa Senhora, ao chegar, ela cura todos esses traumas, como vem também curando aí os teus traumas. Nossa Senhora, pisa na tua casa, intercedendo pelas tuas curas, pelos teus traumas. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Obrigado, Senhor, porque se fez presente no meio de nós e porque famílias estão sendo restauradas. Pela sua intercessão, Nossa Senhora, vidas estão sendo restauradas. Filhos restaurados. Filhos que haviam atrito com os pais estão agora, neste momento, sendo restaurados, restabelecendo a ordem aí na tua casa, aí na tua família. Gratidão, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora, porque não nos desampara e porque a todo tempo intercede por cada um de nós. Gratidão, Senhor. Gratidão, amém, Nossa Senhora. Obrigado. E nós queremos também, para finalizar este momento, convidar você a parar o que você estiver fazendo, olhar para a imagem de Nossa Senhora que está aqui conosco, representando a presença física de Nossa Senhora. Que essa presença seja hoje alcançada em cada lar, mas que você possa parar para se consagrar a Nossa Senhora, consagrar sua família, consagrar sua história, consagrar tudo o que você é. Minha Senhora e também minha
Consagre-se com gestos. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Você é. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagre a sua família. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Muito obrigada, gente, novamente, né, pelo dia de hoje, por essa gravação, por esse testemunho tão lindo da vida de vocês, da família de vocês. Obrigada pela sua participação aqui conosco, né, por estar junto conosco vivendo este momento ao lado da Virgem Maria, né? Bom, a gente encerra hoje aqui. Convido você, convido o Cleito e a Renata a rezarem juntos essa Salve Rainha. E a gente se encontra no próximo programa também com mais uma família, com mais outra história aí de Nossa Senhora, né, presente na família e da presença de Deus junto. Então vamos juntos rezar essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a gente se encontra então na próxima semana. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Padre Anderson Guerra, não deixe de acompanhar toda a programação que está lá. E encaminhe aí para outras pessoas, outras famílias que você acha que o testemunho do Cleito e da Renata podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo programa.